Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Já começo pedindo para vocês, se puderem, me deem retornos aí no chat, se está tudo bem com o som, se está tudo bem com o vídeo, se está ótimo para vocês acompanharem ou se tem algo que a gente pode corrigir. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o André Fernandes, sou gerente de produtos da MC, cuido da linha de argamassas colantes e rejuntes, e é um prazer estar com vocês aqui hoje para mais um MC Fórum Online, nesse período doido de quarentena. Então, mais uma vez, quero falar que a gente está ao vivo, estou com a minha colinha aqui, né? Recados que eu não posso esquecer. A gente está ao vivo, então já peço desculpa se vazar algum ruído de fundo, algum cachorro latindo, interfone tocando. Isso acho que vocês estão todos já acostumados, mais do que eu, com essa nova realidade, né? Então, além disso, a gente vai fazer uma apresentação aqui, onde a gente vai focar na apresentação e no final do evento a gente abre o chat para responder perguntas. Fiquem à vontade para escreverem o que quiserem, para irem já discutindo o tema no chat. O Júlio Frutuoso, meu colega aqui do marketing, está online também para ajudar a seleção das perguntas e a separação delas para a gente fazer no final do evento, tá bom? Não garanto que eu vou conseguir responder todas, depende muito de quantas perguntas e o tempo que a gente vai ter, mas garanto que depois do evento, se tiver alguma pergunta não respondida, a gente manda para vocês também, entre em contato com todos vocês, tá bom? Deixa eu começar a apresentação aqui, então. Bom, vamos lá, gente. O tema de hoje são as normas brasileiras e normas europeias, como recursos na instalação de revestimentos especiais. Qual que é o objetivo principal dessa apresentação, tá? Eu não sou um engolidor de normas, tá? Não conheço todas elas de ponta a ponta. Tem muita coisa que eu lido diariamente, tem muita coisa que cada vez que eu leio, eu pego um item novo, alguma questão nova que eu acho interessante compartilhar. As normas estão sempre em constante mudança, né? Algumas mais antigas, outras mais modernas, mas elas representam hoje duas situações diferentes, né? Eu vejo pessoas que usam a norma como a lei, né? E elas fazem aquilo independente do que digam, independente do que elas estão fazendo, e elas não enxergam que a norma possui limitações, a norma possui os locais corretos onde ela deve ser aplicada, as condições corretas, né? E isso também pode ser perigoso, a gente usar a norma sem utilizar o bom senso, tá? E existem outras pessoas que vão só na experiência que elas têm, no conhecimento que elas adquiriram em faculdade, enfim, que muitas vezes já faz muitos anos, muitas vezes muita coisa já mudou, e essa pessoa não se dá a oportunidade de atualizar esses conhecimentos. Então a norma, ela tem essa função dúbia, né, essa função dupla de orientar a gente com o melhor caminho e ao mesmo tempo restringir algumas ações que são consideradas perigosas, né? Perigosas. A gente tem que lembrar que quando a gente lida com construção, a gente lida com reputações, com responsabilidades, e é importantíssimo a gente entender que todo ato que a gente faz ali na construção tem que estar de acordo com as leis da natureza, da física, da química, para que isso não dê nenhuma tragédia, nenhuma patologia, nenhum transtorno, tá? Isso se torna ainda mais sério quando a gente fala em revestimentos especiais, porque eu vou mostrar melhor ao longo da apresentação, as normas elas são muito embasadas em cerâmicas simples, em aplicações mais triviais, e cada vez mais os revestimentos especiais têm ganhado espaço, e a gente precisa, portanto, usar essa pitadinha de sal aí, esse bom senso nosso, na hora de interpretar uma norma e adaptar ela, aplicar ela para a nossa realidade. Tá? Então, como eu falei, a ideia aqui não é passar mais conhecimento e mostrar conhecimentos que vocês não tenham, né? Muitas coisas eu imagino que vocês não vão ter visto, assim como eu mesmo muitas vezes revejo uma norma e não vi, mas a ideia é aumentar na gente essa percepção de reflexão que a gente tem que fazer sobre as normas e usar elas a nosso favor, que isso é o mais importante. Tá? Antes de eu entrar no assunto, deixa eu rapidamente introduzir a MC. Muitos de vocês já têm acompanhado a gente nos MC Fóruns online, né? Muitos de vocês já trabalham com a gente nas obras há muito tempo, mas para quem não conhece, a MC é uma multinacional alemã
fabricante de químicos para construção civil, já com mais de 55 anos, para ser exato, no ano que vem a gente completa 60 anos, né? E a gente está no Brasil já desde 96, tá? Então são 25 anos praticamente de trajetória no Brasil, e nesse período que a gente está aqui, a gente já participou de muitas obras de infraestrutura, obras de edificações, até as obras menores, as obras que a gente chama obras do consumidor final, né? Então a gente tem aí no currículo, vamos dizer assim, a obra do Allianz Parque, o metrô, linha 4 do metrô aqui de São Paulo, as revitalizações das pontes do Jaguaré, a mais recente agora, a ponte do Hercílio Luz, em Santa Catarina, participamos também. Então a gente trabalha muito com esses produtos de reparo, impermeabilização, assentamento e rejuntamento, aditivos para concreto. A gente tem uma gama grande de produtos e a gente tem dois grandes focos, né? A gente quer ter expertise, a gente quer fazer isso com conhecimento técnico, para a gente poder passar para o nosso cliente mais tranquilidade, mais confiança de que o produto nosso tem a qualidade que ele precisa e, sendo usado da forma correta, vai ter o desempenho que ele precisa, que é o mais importante, tá? Então, é daí que vem o nosso slogan, construir é cuidar. A gente sabe da importância, da responsabilidade que a gente tem na hora de colocar um produto nosso numa ponte, numa fachada, num prédio, numa estrutura, e a garantia de que isso vai funcionar da forma que a gente espera. Tá? A MC hoje é dividida em 4 grandes segmentos, tá? A MC para a indústria do concreto, onde a gente trabalha com concreteiras, indústria de pré-moldado, e a gente fornece diversos tipos de aditivo para concreto. A gente trabalha sempre em campo, junto com o cliente, para melhorar as propriedades desse concreto, garantir que ele vai ter o desempenho desejado. MC para infraestrutura e indústria, onde a gente participou da maior parte dessas obras mais famosas que eu falei. Né? MC para edificações, onde a gente está sempre em conjunto com construtoras, com empreendedoras, trabalhando junto de edifícios residenciais e comerciais, né, e oferecendo soluções para esse tipo de obra. E a MC para o consumidor final. Vocês podem encontrar a gente em boutiques de revestimento especializado, em home centers e em casas de material para construção. Bom, vale falar também que, não sendo o nosso primeiro MC Fórum, já existe um acervo bem legal no nosso YouTube. Então, quem não conhece ainda, por favor, procure lá no YouTube MC Bauchemy Brasil, né? Ou usem o link que eu coloquei aí, ó, youtube.com/user/MC Bauchemy Brasil. Vocês vão encontrar muitos MC Fóruns online que a gente já fez. Tem a série nova de vídeos que está saindo agora, a MC Explica e MC Responde, onde a gente fala sobre dúvidas e conceitos do dia a dia, que muitas vezes a gente tem dúvidas, né? E da parte de argamasas colantes e rejuntes, vocês vão encontrar lá 3 MC Fóruns online que já aconteceram nos últimos anos, tá? Então, falando um pouco mais de teoria de argamassas, teoria de rejuntes e mostrando um pouco de assentamento e rejuntamento na prática. Ou seja, onde eu quero chegar? Essa parte mais básica vocês vão encontrar lá. Para essa apresentação não ficar muito longa, algumas coisas eu vou partir da premissa de que vocês já sabem, tá? Então, se tiverem dúvidas depois, perguntem no chat, a gente explica com mais detalhes. E essa apresentação de hoje também vai ser disponibilizada no YouTube no futuro próximo. Vamos entrar então no tema de fato, normas brasileiras e normas europeias. Vamos ver onde elas se complementam, onde elas se contradizem e o que a gente pode tirar disso. As referências que eu estou utilizando nesse evento, tá? Não vou conseguir falar de todas as normas que existem, mas eu selecionei aqui as principais, onde eu acho que a gente tira a maior parte dos conhecimentos que a gente precisa nas etapas de assentamento e rejuntamento. A primeira, 14081, a norma de argamassas colantes. Todo fabricante de argamassas colantes tem que seguir essa norma na hora de fabricar a argamassa, na hora de distribuir essa argamassa, né? E essa norma também fala muito para o cliente quais são os pontos que ele tem que exigir do fabricante. Então lá você vai saber tudo que a argamassa tem que ter de propriedade, o que ela tem que ter descrita na embalagem, como eu tenho que receber essa argamassa, como que eu vou armazenar ela, né? Então tem uma série de informações interessantes tanto para o fabricante, que usa ela quase que diariamente, quanto também para o cliente. Tá? A gente tem a 14992, que é análoga a essa de argamassas colantes, mas que fala de argamassas de rejuntamento, os rejuntes, tá? Então, tão importante quanto a 14081.
E aí a gente tem as normas de execução, tá? A 13753 é uma norma de procedimento, né, que eles chamam, a execução de piso interno ou externo com argamassa colante e revestimento cerâmico, tá? 13754, execução de paredes internas com argamassa colante e revestimento cerâmico. E a 13755, execução de fachadas e paredes externas com argamassa colante e revestimento cerâmico. Dessas três, vocês vão ver que a maior parte das citações que eu faço na apresentação vem da 13755, tá? Porque ela foi a primeira a ser revisada, ela saiu, né, essa versão nova, em novembro de 2017, então hoje ela é muito mais completa, muito mais didática do que a 13753 e 754. Essas duas estão sendo revisadas ainda, elas devem sair aí, não sei se sai em 2020, até porque por conta da pandemia deve impactar em alguns atrasos, mas 2021 essas normas também devem estar sendo terminadas de serem revisadas, e estamos usando nessa revisão de norma a 13755 como base. Então, apesar de alguns valores mudarem, alguns requisitos mudarem, o básico, né, o beabá, está ali na 13755, e é por isso que ela é a mais importante para a gente, tá, dessas três. E eu vou falar um pouquinho também das normas europeias de argamassas colantes, que é a 12, EN 12004, e das argamassas de rejuntamento, que é a EN 13888, tá? A gente vai poder fazer algumas comparações. Bom, não tem como eu começar essa apresentação sem esse gráfico. Quem já viu qualquer outra apresentação minha já deve estar cansado de ver, eu não vou perder muito tempo aqui. Mas é um gráfico que foi feito nos anos 80 na Europa e nos anos 90 aqui no Brasil pelo Paulo Helene. É um gráfico que depois o nosso colega Renato Saad, que inclusive está acompanhando a gente aqui, valeu Renato pela presença, fez uma atualização desse gráfico nas obras que ele estava prestando consultoria, obra de fachada. E o que é interessante, gente, da gente olhar? Desde os anos 80, apesar da gente perceber rapidamente falhas de execução e achar que esse é o maior problema que a gente possui, a gente percebe que quando você contabiliza, as maiores falhas estão na falta de projeto ou em falhas de projeto, tá? Quando a gente fala em patologias no sistema de revestimento, é muito comum a gente não ter um projeto de revestimento, tá? Hoje, em algumas construtoras, você já tem esse projeto, mas muitas construtoras não possuem, e se você for para o mercado do consumidor final, então, aquela reforma na casa, no apartamento, você, muito menos, você não vai encontrar esse projeto atrelado à execução, tá? E aí que os problemas começam a acontecer. Se ninguém especificou o que tem que ser usado, como tem que ser usado, em que áreas tem que ser usado, como o sistema vai se comportar, se ninguém calculou os esforços, as movimentações que aquela área vai ter, você está fadado a depender somente da sua experiência, você está fadado enfim, contar muito com a sorte, né? Por conta disso, a gente foca muito na importância de você ter um projeto bem definido. O gráfico do Renato também é interessante, porque, poxa, 30 anos depois, praticamente, o projeto continua tendo quase 40% de responsabilidade nas patologias que a gente encontra em obras, tá? Então, apesar da gente ter melhorado muito a nossa mão de obra, hoje a gente encontra a mão de obra mais especializada, pessoal executando melhor, o projeto é uma coisa que pouco avançou, tá? Então, falando um pouquinho do projeto, e aqui, gente, eu peguei 3 trechos de normas diferentes. Peguei da NBR 10339, que é a norma de piscinas, peguei da 13755, que é a de fachadas, e a 13753, que é a de pisos, e peguei um trecho da norma de pisos que fala de junta de movimentação. Mas ela fala de projeto no mínimo 10 vezes, tá? E eu poderia pegar mais 7, 10, 15 normas aqui e colocar para mostrar para vocês como toda norma fala da importância do projeto, tá? Então, o projeto, eu gosto bastante desse trecho da norma de fachadas, tá? O projeto de revestimento de fachada é obrigatório e, pela sua característica, deve ser desenvolvido por um profissional legalmente habilitado e pode ser subcontratado ou desenvolvido internamente pela construtora na forma de procedimentos. Então, assim, uma norma bem atual, 2017, bem recente, entende boa parte
dos problemas que a gente tem hoje no cenário construtivo, e ela deixa bem claro que o projeto é obrigatório, tá? Ele é muito importante, é uma coisa que a gente não deve abrir mão. Outra coisa que é legal falar também previamente, que vem da norma de fachadas, é esse conceito de painel teste, tá? Então, ele fala aqui, o sistema de revestimento possui inúmeras variações, você pode ter vários resultados não previstos, né? Então, antes de você começar o revestimento, é recomendado você executar painéis testes, né? Que você vai ensaiar a tração e você vai ver qual desses painéis que você fez tem o melhor desempenho do conjunto, tá? Então, nesse painel você vai testar preparo da base, tipo de chapisco, quais camadas de argamassa você fez, idade das camadas do revestimento, né, na data do ensaio, argamassa colante, e aí você vai muito além disso, qual impermeabilizante você usou, se ele tem compatibilidade ou não, se ele funciona melhor com proteção mecânica ou sem, né. Então percebam como o painel teste, ele abre pra gente um leque de possibilidades, né. Em vez de você ficar dependendo de ficha técnica, ensaio no laboratório, mas esse produto é de um fabricante, esse é de outro, como eles vão se comportar, né? Na teoria, poderia colocar isso em cima desse? Poderia. Mas como que isso vai funcionar? A minha mão de obra usando ele vai ter o mesmo desempenho do que o fabricante espera? Então, poxa, o painel teste você tem dentro do seu campo de obra, né? Você tem um ambiente mais parecido possível com onde você vai fazer a instalação, com a mesma mão de obra que você vai fazer, que você vai executar. Então é uma chance clara e precisa de você garantir que o sistema que você escolheu é o melhor dos que você tinha na mão e que ele dá um resultado acima do esperado por norma, tá? Se no futuro você tiver um problema, que a chance é muito menor, uma vez que você já testou isso antes, você vai poder comparar esse problema que você teve com o desempenho que você teve no painel teste. E aí você vai saber, poxa, então isso está diferente, ó, mudou a interface de fratura. Tá, então quer dizer que a minha camada frágil foi outra. Vamos ver o que aconteceu. Teve falha de material? Produto não conforme? Teve execução diferente? Vamos ver se essa interface de fratura está com cordão exposto, não está com cordão exposto. Né? Então, o painel teste abre para a gente essa possibilidade da gente entender melhor o que a gente vai fazer na obra antes de fato fazer. Aqui é um exemplo de painel teste. Né? Esse aqui foi um painel que a gente fez com uma construtora, com a HTB, e a gente executou em conjunto com eles. Tá? Então, geralmente se fazem 12 corpos de prova para cada sistema. Nesse caso, a gente usou 10x10, tá? Pastilhas 10x10, fez o corte e o arrancamento. Com isso, a gente tem uma boa ideia de como o painel, como o sistema vai desempenhar. E aqui tem a tabela da norma de fachadas. Claro, gente, eu estou mostrando só de fachadas, mas isso vale para a norma de pisos, vale para a norma de paredes, vale para qualquer outra norma que vocês quiserem. Sempre vai ter requisitos prévios ali que vocês podem usar como referência na hora de avaliar um painel teste. Tá? Então a gente tem aqui a resistência superficial e a aderência das placas ao embolso, 2 tipos de ensaio que a gente pode fazer, e o aprovado fica acima de 0,5 megapascal, tá? Enquanto o mínimo fica entre 0,3 e 0,5, que se o responsável pelo projeto entender que isso é suficiente, você pode aprovar. Tá? Então é uma forma de você ter um pouco mais de segurança no sistema que você está aplicando. Beleza, vamos falar um pouco agora do que as normas ajudam a gente com relação à especificação de materiais. Começando pela norma de argamassas colantes, a NBR 14081. Muita gente já deve conhecer ela, então eu vou tentar resumir aqui qual que é o critério que essa norma utiliza. Tá? Basicamente, gente, a gente tem que entender que quando a gente fala de uma argamassa AC1, que é o primeiro tipo de argamassa, a gente está falando de ancoragem mecânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa argamassa, na hora que você pressiona a peça sobre ela e você quebra os cordões da argamassa, a argamassa penetra nesses poros da peça. Tá? A peça precisa ter poros para que essa argamassa possa entrar. E dentro desses poros, o cimento vai começar a sua reação. Então, o cimento vai ser o agente ligante de uma argamassa C1. Ele reage, ele forma os cristais de tringita. Esses cristais, então o cimento que era inicialmente uma partícula esférica, ele começa a formar cristais, ele começa a virar aquela bola de espinhos. Esses espinhos vão entrar nesses poros da cerâmica e esses espinhos vão se entrelaçar entre si, cristal de cimento com cristal de cimento, formando uma rede cristalina. Então,
Isso que vai dar para a gente fixação, né? Vai emaranhar isso tudo e vai segurar essa peça no meu piso ou na parede. Tá? Então, quando eu falo de ancoragem mecânica, a gente está trabalhando com um produto que cria microganchos. Eles vão prendendo esse produto, enganchando, segurando esse produto no seu piso ou na parede. Tá? É por isso, gente, que ancoragem mecânica só funciona, a C1 no caso, com cerâmica comum, cerâmica com mais de 3% de absorção em área interna. Tá? Por quê? Se eu tiver uma peça que é pouco absorvente, o cristal de cimento não tem poro, a peça é pouco porosa, o cristal de cimento não consegue entrar nessa peça. E aí, a minha aderência ela é superficial. Rapidamente essa peça vai descolar. E se eu fizer assentamento em área externa, em fachada, em piscina, em áreas que tenham grandes solicitações, movimentação, ação de vento, chuva, temperatura, essa peça ela tende a expandir, contrair, movimentar o tempo inteiro. Então, mesmo que o cimento consiga enganchar na nossa peça, essa peça vai se movimentar e aos poucos esse cimento vai se descolar. Tá? É por isso que de AC2 para frente, a gente trabalha com polímeros na formulação da argamassa. Tá? Esses polímeros são materiais de alta aderência, alta flexibilidade. Então, a ideia deles é preencher esses vazios que estão no meio da rede cristalina de cimento, né? E eles vão melhorar, por ligações químicas agora, tá? A aderência, a interface entre a peça, o revestimento e a argamassa. Tá? Então, aí no caso é a imagem da direita mostrando uma peça que não tem porosidade, e aí essa argamassa vai ter que funcionar de fato como uma cola, não mais como um gancho. Tá? Então, para a C2 e a C3, eu já posso entrar em situações um pouco mais complexas. A C2, você já consegue fazer áreas externas, você já consegue colocar alguns tipos de porcelanato, né? Ela já funciona como peças um pouco maiores. Né? E a C3, ela tem as mesmas condições que a C2, mas trabalha com, em média, 2 vezes mais adesivo, 2 vezes mais polímero, aditivo, na forma do que uma C2. Tá? Então ela vai ter 2 vezes mais aderência química, e aí ela fica, a aderência se torna predominantemente química. A gente praticamente despreza a ancoragem mecânica, o cimento está lá para formar aquela rede, mas quem vai segurar a peça de fato é o aditivo. Tá? Então, quando a gente olha aqui rapidamente nesses ensaios que a argamassa, que é a norma 14081 faz com as argamassas, tá? A gente vai ter tempo em aberto, que é o primeiro ensaio. Então, cada argamassa tem seu tempo. Ó. A C1, 15 minutos de tempo em aberto, a C2 e a C3, 20 minutos de tempo em aberto. Nesse tempo em aberto, a gente vai puxar cordão, vai esperar esse tempo, 15 ou 20 minutos, colocar o revestimento cerâmico, coloca o pezinho em cima, e aí a gente vai aguardar os 28 dias e fazer o arrancamento. A gente precisa ter mais do que meio megapascal de aderência, tá? Ou seja, 50 toneladas por metro quadrado. Esse teste está focado em entender se a argamassa tem um retentor de água potente, que funcione bem, que segure essa água lá dentro, que garanta que essa argamassa não forme película. Por quê? Passado esse tempo em aberto que a gente definiu, ela forma uma película sobre esses cordões e você acha que a peça conseguiu fazer aderência, mas não conseguiu. Essa película já está seca, essa aderência é superficial e a peça tende a cair. Por isso a importância de respeitar o tempo aberto e de quebrar 100% dos cordões para garantir que vai preencher bem a peça e que vai ter esse contato real de argamassa penetrando na cerâmica, gerando ligações com a cerâmica, aí sim você vai ter uma aderência plena. Tá? Então esse é o primeiro ensaio que todas as argamassas fazem e todas têm o mesmo critério, meio megapascal. Tá? Quando a gente fala em cura normal, a gente está falando do mesmo ensaio que eu falei anteriormente, mas sem esperar o tempo em aberto. Eu puxo o cordão, já coloco a peça, coloco o peso, aguardo 28 dias, tá? Mas por que chama cura normal? Porque aqui a gente está falando de condições normais. Assim como no ensaio de tempo em aberto, a gente vai ter 23 graus, 60% de umidade, né? O ambiente de laboratório, o ambiente tranquilo, controlado. Então, aqui é o nível fácil, vamos falar assim. É o nível mais fácil, onde a argamassa vai ter todas as condições de curar, reagir e criar essa rede cristalina e gerar aderência de fato. Tá? Então, para cura normal, em 28 dias a gente tem que ter meio megapascal para C1 e para C2 e 1 megapascal para C3. Lembrem-se que a C3, como eu falei, ela tem o dobro de polímeros mais ou menos do que uma C2. Então, por isso, ela sempre vai ter
o dobro do desempenho também esperado por norma. Em seguida, a gente tem a cura submersa. Tá? Nesse ensaio, ele é muito semelhante ao da cura normal, né? Só que no 7º dia em que a minha peça está sendo curada, na minha bancada de laboratório, eu vou pegar esse corpo de prova, esse substrato padrão com as peças assentadas, e eu vou colocar isso num tanque de água. Tá? Tanque de água também normatizado, com a temperatura da água controlada, assim por diante. E o que vai acontecer quando eu coloco essa argamassa embaixo d'água? No 7º dia, o cimento já gerou a sua rede cristalina inicial. Então, teoricamente, ele já tem que estar entrelaçado, ele já tem que estar emaranhado, ele já tem que estar firme. Então, se eu colocar a argamassa embaixo d'água antes disso, eu não tenho a garantia de que esse cimento não vai soltar um cristal do outro e essa peça tende a descolar. Mas, a partir do 7º dia, se eu colocar a peça embaixo d'água e depois remover ela para fazer o ensaio no 28º dia, ela tem que ter a mesma cura que ela teria em condições normais. Esse cimento já criou a primeira rede cristalina, e vocês devem lembrar que a água que está ali vai reagir com o cimento. O cimento é um reagente, ele é um reagente hidráulico, então ele reage com a água para ganhar resistência. Tá? Então a água não é uma inimiga da argamassa, pelo contrário. Ela tem que ajudar a gente a garantir essa cura. Tá? Então, depois do 7º dia, do 7º dia até o 27º, fica embaixo d'água, você tira essa peça no 27º dia, espera secar, no 28º você arranca, e os resultados são os mesmos, tá? Meio megapascal para C1 e C2 e 1 megapascal para C3. Então, enxerguem o teste de cura submersa como um teste da rede cristalina do cimento, tá? Para ver se ela está funcionando ou não. E aí vamos falar um pouco da cura em estufa agora, que é o 4º ensaio que vocês estão vendo aí. A cura em estufa, ela vai seguir os mesmos padrões das curas anteriores que a gente falou, mas no 15º dia, do 14º para o 15º dia, você vai pegar essas peças que já curaram metade do tempo de cura do cimento, que o aditivo já deve ter terminado 100% da sua cura, e você vai colocar essas peças numa estufa a 70 graus, mais ou menos 2. Então, esse teste, ele vai fazer, além disso, né, o substrato padrão que a gente faz esse teste, ele tem o dobro de espessura e ele não tem armação metálica. Ou seja, ele não tem ninguém restringindo ele de expandir. Tá? Então, nesse teste, a gente vai estar testando vai estar testando indiretamente a flexibilidade da argamassa. A gente está vendo se todo o meu sistema expandir, se essa argamassa consegue expandir junto. Além disso, na hora que eu coloco na estufa no 15º dia, a maior parte da água que está dentro da argamassa sai. E eu não vou ter uma cura total do cimento. Eu vou ter a cura até a metade do seu ciclo. E ainda assim, eu preciso ter um bom desempenho, eu preciso comprovar que eu tenho o desempenho mínimo exigido por norma. Tá? Então, o teste de cura em estufa é um dos testes mais importantes. Ele mostra muito como uma argamassa como uma argamassa trabalha, como ela responde a movimentações, a mudanças térmicas. Né? E se você pensar que esse teste é feito a 70 graus, você valida essa argamassa para a maior parte das aplicações. Uma fachada dificilmente passa disso, né? A não ser que seja um lugar muito quente, com uma concentração enorme de calor, com uma peça muito escura, né? Mas, em geral, uma fachada não passa disso. Uma piscina não passa disso. Né? Então, é um teste que ajuda a gente a entender como essa argamassa funciona sob alta temperatura. Tá? Aqui é onde vocês vão encontrar a primeira diferença entre a C1 e a C2. Né? Se a C1 não tem polímero, só o cimento não vai ser o suficiente para segurar uma peça e um substrato depois que eles expandirem. Né? Então, a C1 não é testada em estufa. Tá? E é por isso que ela só é usada em área interna com peça porosa. A C2 vai ter o desempenho de 0,5 megapascal e a C3 vai ter o desempenho de 1 megapascal. Tá? Pessoal, é bom frisar aqui também, como eu disse, 0,5 megapascal são 50 toneladas por metro quadrado de força de tração de arrancamento. E 1 megapascal são 100 toneladas por metro quadrado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que existe um coeficiente de segurança alto nas argamassas. Tá? Toda vez que você tem uma peça descolando da sua parede, sem ter nenhum esforço extra, você precisa entender se existe algum esforço que você não está enxergando, que faz essa peça descolar, ou se na execução dessa peça, no assentamento dessa peça, você deixou muitos espaços vazios, porque essa tensão de arrancamento ela é proporcional à área que você assentou. Então, se você não ocupa 100% da área da peça com argamassa colante, você não vai ter 100% de aderência. Tá? É muito importante entenderem isso.
Então, já é um ótimo indício para vocês entenderem quando uma argamassa falha e para vocês entenderem também que, quando bem feito, a argamassa bem fabricada e bem executada, essa peça tende a durar uma vida inteira assentada, tá? Por fim, a gente tem os ensaios opcionais, tá? Deslizamento, que vem, a argamassa que tem esse ensaio, ela tem a certificação D na embalagem, deslizamento reduzido, tá? São argamassas que você testa elas da mesma forma que os testes anteriores, só que uma vez que você assentou a plaquinha, você aguarda alguns minutos e você coloca essa plaquinha de pé e essa peça tende a escorregar. E aí você vai medir quanto que essa peça escorregou. Se ela escorregar menos que 2 milímetros, ela é uma argamassa considerada com deslizamento reduzido, e aí é o mais indicado para você utilizar, principalmente em paredes, tá? E tem também a classificação E, que é uma classificação adicional para tempo em aberto estendido. Então, é o mesmo ensaio do tempo em aberto comum, que eu falei lá no começo, mas com 10 minutos a mais de espera. Então, uma C1E, eu espero 25 minutos antes de assentar a peça, com o cordão aberto, e uma C2 e uma C3E eu espero 30 minutos. E eu tenho que ter o mesmo resultado que eu teria com o tempo em aberto normal, meio MPa para cada argamassa colante. Então são requisitos adicionais que podem ser muito úteis para a gente, no caso do deslizamento, como eu falei, para paredes, por exemplo, para peças mais pesadas, e no caso do tempo aberto estendido, é muito útil para argamassa que vai em fachada, que vai tomar sol, vai tomar vento direto, e essa argamassa tende a ter um tempo aberto reduzido, né? Então, panos muito grandes que você vai assentar, ter uma segurança a mais no tempo aberto é interessante. Tá? Agora, fazendo uma comparação com a norma europeia. A norma europeia, pessoal, ela é dividida, cada letra dela é focada em um tipo químico, uma base química de argamassa colante. Tá? Então, eu não vou ter tempo hoje de mostrar ela inteira para vocês, mas eu vou mostrar para vocês as argamassas do tipo C, que são as que se comparam com as principais argamassas do Brasil. Argamassas de base cimentícia. Tá? Ela tem também argamassas do tipo D, que seria dispersão aquosa. A gente está falando basicamente de resinas dispersas em água, ou seja, acrílicos em geral, né? Praticamente acrílico só. Né? Tem outros tipos de resina, mas a maioria é acrílica. E a gente tem também o tipo R, tá? Que são as resinas reativas. Aqui no Brasil você vai encontrar argamassas de base epóxi, que são resinas reativas. Você mistura um componente com o outro, eles vão reagir. E é a partir dessa reação que você tem a propriedade que você precisa. O endurecimento, a resistência, a aderência e assim por diante. Tá? Falando um pouco, então, da norma de argamassas cimentícias. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar que estão em vermelho. Tá? Essa primeira parte da tabela que vocês estão vendo aqui, 1A, é muito parecida com os ensaios que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A diferença é que você não vai ter uma AC1 que não testa em estufa. Lá todas as peças testam em estufa. Então, uma argamassa do tipo C1, ela já é igual uma AC2. Tá? É o primeiro tipo de argamassa. E aí vocês vão ver os testes aqui, basicamente, cura normal, cura submersa, cura em estufa, como eu falei, e eles têm uma cura a mais do que a gente, que é uma cura depois de ciclos de gelo e degelo, que pode ser importante para algumas aplicações específicas do Brasil, mas em geral não é a nossa realidade, então eu não vou perder muito tempo explicando essa parte de gelo e degelo, tá? Mas aqui já tem, dentro das características adicionais, alguns testes interessantes. O primeiro é esse que vocês estão vendo aqui, ó, Fast Setting Adhesives. Argamassas com secagem rápida, com aderência rápida, tá? Então, eles têm lá um teste normatizado, onde essa argamassa tem que ter a mesma aderência de uma C2, ou seja, meio megapascal, em não menos do que 6 horas. Tá? Então, em menos de 6 horas, essa argamassa já vai ter uma aderência muito boa, muito elevada, e esse tipo de argamassa é muito interessante para quando a gente faz aplicação em shopping center, que você tem que ter uma reforma muito rápida, em supermercado, qualquer área que você vai ter que liberar rapidamente. Se você tiver essa classificação F adicional, ela tem uma secagem rápida e com isso você consegue garantir que ela vai ter o desempenho mesmo você acessando a área poucas horas depois. Vale aqui destacar que o teste de tempo em aberto das argamassas de secagem rápida, ele cai para 10 minutos, tá? E não 20 minutos como as outras. Porque se essa argamassa tem secagem rápida,
naturalmente ela vai perder tempo em aberto, ela vai secar mais rápido, vai formar película mais rápido também. Então é uma argamassa que traz vantagens, mas a mão de obra tem que saber trabalhar. Panos reduzidos, tomando o devido cuidado de não deixar essa argamassa muito tempo com o cordão aberto para secar. Tá? E aí, outro ensaio que eu acho que é o mais importante da norma europeia, que já tem começado a se popularizar aqui no Brasil, é o ensaio de deformação transversal. Em outras palavras, é um ensaio de flexibilidade da argamassa, tá? Você faz um corpo de prova bem fininho e você vai testar ela em flexão sobre 3 pontos, ou seja, 2 pontos da lateral empurram ela para baixo, enquanto o ponto do meio se mantém fixo. Naturalmente, essa peça vai formar um arco e ela vai ter uma certa flexibilidade, ela vai ter uma certa flecha antes dela romper. Tá? Então é um ensaio muito bom, muito importante para quando você trata de ou estruturas que movimentam mais do que o normal, ou revestimentos que movimentam mais do que o normal. Tá? Então, lá, esse teste é o teste S, né? E a argamassa que passa no primeiro nível do teste, ou seja, tem uma flecha entre 2,5 milímetros e 5 milímetros, ela é classificada como S1. E a argamassa que tem mais do que 5 milímetros de deformação é classificada como S2. Tá? Então, é um ensaio que eu imagino, tá, na minha humilde opinião, que a norma brasileira, numa próxima revisão, deve aderir a esse ensaio. E mesmo que ela não absorva esse ensaio para si, a gente já está vendo laboratórios começando a fazer esse teste, fazendo com mais frequência, e isso vai ser cada vez mais exigido por alguns tipos de obra. A parte aqui de baixo, de características adicionais, é o que classifica a argamassa como C2, tá? Então, nesse caso, é como se fosse a nossa C3. Ao invés de ter meio megapascal, como vocês viram lá em cima, ela teria 1 megapascal de aderência, então aqui nada de diferente também da nossa norma. Bom, vamos falar um pouquinho das limitações, tanto da norma brasileira quanto da norma europeia. E as limitações mais claras já aparecem no escopo, tá? Então, a norma brasileira estabelece requisitos para argamassas colantes destinadas ao assentamento de placas cerâmicas pelo método de camada fina. São duas coisas aqui interessantes de se falar. Quantos assentamentos hoje a gente tem que não são de placa cerâmica comum? São de porcelanato, são de pedra natural, são de pedra vulcânica, revestimento cimentício e assim por diante, tá? Então, toda vez que a gente utiliza uma argamassa colante para outro tipo de revestimento, a gente tem que ter isso em mente. Talvez a gente precise de uma propriedade especial que essa norma não contempla, tá? E a outra questão é esse método de camada fina. O que seria isso? É um método padrão que a gente faz hoje assentamento. Passa a argamassa no substrato, vem com a desempenadeira, puxa o cordão para nivelar. Aí você tem a camada fina simples, que é quando as peças são pequenas, você só coloca a peça em cima e faz um arraste para quebrar o cordão. E tem a
Bom, pessoal, estão me ouvindo de novo? Como eu disse, evento ao vivo é isso. Acabei de cair e já voltei, tá? Alguém, se puder, por favor. A Islan não tá me ouvindo. Tem mais alguém me ouvindo, gente? Só vamos ter certeza de que tá tudo ok antes da gente retomar o assunto. Tudo ok? Beleza, voltamos, pessoal. Estamos aí. Como eu falei, quem sabe faz ao vivo. A gente, nessa realidade de quarentena, acabou de piscar a luz aqui em casa. Já voltou a luz. Conectado. Deixa eu retomar o assunto aqui, gente. Vamos ver onde eu parei, tá? Eu estava falando aqui de limitações da norma. Bom, falando do escopo delas, né? Então, quando você trabalha para uma peça muito grande, uma peça que tem um empeno grande, um empeno alto, essa peça ela vai precisar de camadas maiores, desempenadeiras de dentes maiores, e geralmente as normas não contemplam isso, tá? A maior parte das normas de execução, elas consideram camadas de até 1 centímetro de argamassa. E tem peças, como eu vou falar mais para frente, que passam muito disso, tá? A norma europeia, aqui embaixo, ela fala algo muito parecido, tá? Então, essa norma ela é aplicável somente para revestimentos cimentícios, com argamassas cimentícias, acrílicas ou epóxis, né? Na instalação interna e externa de paredes e pisos. E aí pode ser usada esse tipo de argamassa para outros tipos de revestimentos, como pedras naturais, desde que não afete eles com algum efeito colateral. Então, mais uma vez, lembre das limitações da norma antes de aplicar no projeto de vocês, tá? Essa é uma parte interessante que geralmente a gente negligencia da norma e é muito importante para o consumidor final, principalmente, tá? A argamassa colante tem que ter impressa na embalagem de forma visível, se ela é uma C1, C2 ou C3, se ela tem classificação E ou D, né? Tem que ter impressa, obviamente, a marca e razão social, mas ela tem que ter também a massa do produto em quilogramas, ela tem que ter os cuidados para manuseio, quanto que é a quantidade de água dosada, né, o tempo de maturação, né, muitas pessoas às vezes não olham a quantidade de água da argamassa, o que faz muita diferença no desempenho dela, né? Tem que falar qual é o tempo esperado para liberar uma área onde eu fiz o assentamento com essa argamassa, né, composição, prazo de validade e assim por diante. Então, parece algo besta, mas muitas pessoas não olham para isso ao comprar uma argamassa. Ela vai na loja e fala assim, eu quero uma argamassa fachada, eu quero uma argamassa para varanda. Né? Ela não está preocupada, de fato, com como essa argamassa se comporta dentro dos ensaios da norma, qual o desempenho que ela tem. E quando a gente fala de um projeto mais apurado, é importante a gente entender mais a fundo essa argamassa e não somente se essa argamassa é para fachada ou é para varanda, porque as varandas variam, as fachadas variam, os panos variam, os revestimentos variam. Tá? Então é importante a gente ter mais domínio dessas propriedades e usar elas a nosso favor. Falando um pouquinho da norma de rejuntes, eu vou ter... Como eu já tenho treinamento de rejuntes lá no YouTube do MC, eu vou passar rapidamente por esses pontos, mas também, já começando pela limitação da norma de rejunte, ela fala somente de rejunte cimentício, tá? Ela não fala de rejunte acrílico e de rejunte epóxi. Então também, rejunte. E esse rejunte pode ser classificado como tipo 1 ou tipo 2. Assim como a argamassa colante, obrigatoriamente essa informação tem que estar na embalagem do rejunte cimentício. Tá? Então, o rejunte tipo 1, ele é restrito para áreas de tráfego leve, com placas de absorção alta e em ambientes internos ou ambientes externos menores que 20 metros quadrados e parede menores que 18 metros quadrados. Então, é um rejunte limitado. Para usar ele, tem que usar só com o revestimento certo, na área certa, tá? O mercado chama ele de rejunte econômico, rejunte flexível. Dificilmente você vê um rejunte chamado de rejunte tipo 1. Isso você vai ter lá nas letras miúdas da embalagem somente. E a gente tem o rejunte tipo 2, tá? Que o mercado chama de resinado, polimérico, rejunte para porcelanato, é comum também achar esse nome, né? É um rejunte que, como o nome diz, polimérico, tem ação de polímero.
ou resinado. Então, ele tem adição de aditivo, né? Ele é como se fosse a nossa C3, possibilidade por conta do aditivo, já tem mais aderência e já tem mais resistência. Então, eu já consigo aplicar ele em áreas de tráfego intenso, em peças com baixa absorção, como um porcelanato, uma pastilha de vidro. Eu já consigo trabalhar em ambientes externos maiores, né? Sempre respeitando a junta de movimentação, mas ele já vai conseguir trabalhar em áreas maiores. E ele já pode ser usado em áreas com presença de água estancada. Tá? Então ele consegue conviver com a água sem perder as propriedades. Então, piscina, espelho d'água, etc. Bem pequenininha na norma brasileira, que fala que outros tipos de revestimento, né, ou ambientes químicos agressivamente, ou melhor, agressivos quimicamente ou mecanicamente, a gente consultar o fabricante do revestimento ou o fabricante do rejunte para saber qual é o produto adequado. Para uma temperatura muito elevada, para uma área industrial que tem um ataque químico alto, é sempre legal a gente consultar o fabricante ou da peça ou do rejunte, ou os dois, né? Para a gente entender qual é o produto mais adequado, porque isso também não é contemplado pela norma. Tá? Então aqui estão os requisitos da norma brasileira de rejuntos. Eu estou com a cabeça aqui bem na frente dos últimos requisitos, mas o valor não é o que importa aqui. Né? O valor vocês podem até checar depois. O importante é vocês verem quais são as propriedades que um rejunte é testado. Tá? Então, água, a gente faz ensaios de variação dimensional, resistência à compressão, resistência à tração da fricção, ou seja, quão flexível ele é. Qual que é a absorção de água por capilaridade, que é um ensaio que na norma brasileira, né? E o ensaio de permeabilidade. Então, a norma brasileira de rejuntes é uma norma até que bem completinha, tá? Ela, para rejunte cimentício, ela tem bons ensaios e você tem bastante segurança de que esse rejunte é um rejunte que te entrega um bom desempenho. Agora, quando a gente entra na norma europeia, como eu falei, vamos ver aqui, são muito parecidos com os ensaios brasileiros, tá? Lá, você tem também um rejunte tipo 1 do tipo 2, né? Mas basicamente de água e falando de resistência à abrasão, tá? O restante é muito parecido com a norma brasileira e o destaque aqui fica para o teste de resistência à abrasão que eu acabei de mencionar. Por quê? A norma brasileira hoje não testa a resistência à habilidade de um rejunte frente a desgaste mecânico. É claro que a resistência à compressão vai mostrar com frente a alguns tipos de desgastes, mas a abrasão é um tipo de desgaste muito diferente, né? E é interessante a gente saber o quanto que esse rejunte vai desgastar ao longo do tempo, principalmente em áreas de tráfego alto, né? Então ambientes industriais ou áreas, né, tráfego intenso, como um shopping, um mercado. Então é legal você ter esse ensaio de resistência à abrasão e também é um ensaio. Imagina que nas próximas revisões da norma brasileira a gente deve aderir também, tá? Então é um ensaio bem interessante que a gente pode, em ocasiões especiais, ensaiar um rejunte com esse critério e entender melhor como ele vai se desgastar ao longo do tempo. Tá? É um ensaio bem legal para quem busca entender mais da vida útil do produto. Vale um adendo aqui, que não é o... Então, é sempre legal ver se o rejunte tem uma carga boa de antifungo e antibactéria, que a norma não fala, né? Para saber se ele vai ter um tipo de desgaste químico, né? Porque formação de micro-organismos no rejunte altera muito o pH próximo do rejunte. Isso, né? São pontuais, específicas naquele... Você controla super bem o pH da sua piscina, mas naquele ponto o pH está descompensado por conta de micro-organismo que formou no rejunte, né? Então, esse tipo de desgaste químico, por exemplo, é um desgaste importante que a gente precisa contar também na hora de considerar a vida útil desse rejunte. Bom, e aí tem esse trecho da norma de fachadas que eu acho bem legal, que desmistifica um pouco o uso do rejunte. Tá? Os rejuntes cimentícios, embora tenham a capacidade de atenuar a penetração de água, não são impermeáveis. Então, quando você busca juntas impermeáveis, tem que considerar outros tipos de produto, desde que compatíveis com o local de aplicação. E mesmo assim, os revestimentos cerâmicos com placas e rejuntes impermeáveis não podem ser considerados um sistema de acabamento impermeável. Tá? Isso é muito interessante porque muita gente usa o rejunte para resolver infiltração,
sendo que ele não é impermeável. Água, como vocês viram atrás, ele é testado. Apesar de ter uma retenção de água baixa e ele restringir a passagem, ele permite a passagem. É importante ele ter essa troca de umidade do que está dentro com o que está fora, tá? Então, ele não pode ser impermeável. E toda vez que você busca uma junta impermeável, você tem que partir para um selante, para um produto específico para isso, tá? O rejunte não tem essa função dentro do nosso sistema de revestimento. Ele vai amenizar a diferença entre as placas, ele vai ajudar a absorver movimentações, né? Ele vai facilitar a troca de peças. Então, se eu tiver que trocar uma ou duas peças, eu tenho no rejunte, é mais fácil de eu remover uma peça só. Se eu tivesse as peças coladas, eu não conseguiria remover uma peça só. Então, o rejunte ele traz essas funções para o nosso sistema, mas ele não serve como um sistema, como um produto que vai tornar o sistema impermeável, tá? Falando um pouco do que a norma traz para a gente de execução, também tem bastante pontos interessantes, tá? Começando aqui com desempenadeira, todo mundo já ouviu falar muito de desempenadeira, a importância dela para nivelar, para preencher, etc, etc. Mas o que é legal de mostrar aqui, da norma de fachadas, que é uma norma mais recente, é que antigamente era-se muito rigoroso com relação à desempenadeira que você precisa utilizar. E hoje a norma tabela que indica para a gente quais são os dentes que a gente deve usar. Mas ela fala também que a tabela apresenta dentes retangulares em U, mas é possível também o uso de desempenadeira com dentes diferenciados como semicirculares. Então, elas estão te dando não mais uma obrigação, mas sim uma orientação. Você pode usar esse tipo de desempenadeira, a gente sabe que para esse tipo de peça funciona bem. Mas, pessoal, quando a gente fala de um revestimento especial, muitas vezes a gente vai ter que apelar para uma desempenadeira diferente. E fazer isso não é fugir da norma, não, porque a gente está adaptando o uso dessa argamassa para uma peça especial. Pode trazer muitas vantagens para a gente, tá? Por exemplo, um porcelanato slim, se você trabalhar com uma argamassa com maior semicircular grande, eu vou ter uma camada boa de argamassa, né, uma camada bem espessa, e ainda assim uma camada única, não preciso fazer dupla colagem, e eu vou conseguir preencher 100% do verso da peça, que é o que importa, tá? Então, usem a desempenadeira também a favor de vocês. Qual tipo de desempenadeira vai que vocês estão fazendo? Não tem certeza de qual desempenadeira usar? Painel teste. Ali você vai saber se a desempenadeira que você escolheu está dando o desempenho que você esperava. Se está preenchendo bem, se está ficando com vazio, se está fácil de quebrar o cordão ou se não está. Dupla colagem, é a mesma coisa. Tá? A dupla colagem é um recurso muito útil para a gente garantir 100% de preenchimento, tanto em peças grandes, onde ela é obrigatória, né, quanto em peças pequenas, revestimentos especiais, como por exemplo pedras vulcânicas, por menores que eles sejam, é importantíssimo para garantir uma boa aderência. Quando a gente passa o lado liso da desempenadeira primeiro para espalhar essa argamassa na peça, você já está automaticamente colocando essa argamassa para dentro da peça. Você está aumentando a penetração da argamassa na peça. Tá? Então, ela traz benefícios para a gente tem que saber quando usar. O que eu destaquei aqui como trecho da norma é que também na norma mais nova já se fala em recomendar cordões paralelos entre o verso da placa e a superfície do embolso. Tá? Então, por que isso é interessante? Porque a norma de piso e de paredes internas, que é mais antiga, ainda fala em cordões cruzados, mas por experiências que foram realizadas, percebeu-se que se eu cruzar cordões, eu tenho uma tendência maior a deixar vazios dentro desses cordões. Esse ar não vai ter para onde sair. E vazio embaixo da peça é a última coisa que a gente quer. A gente quer que a argamassa preencha 100% do verso da peça. Tá? Então, com cordão paralelo, o caminho que eu teria para o ar sair continua aberto. Tá? E aí eu vou saber também para que lado arrastar a peça. Então, hoje, entende-se que cordão paralelo é a melhor técnica para fazer dupla colagem. Tá? E aqui tem uma tabelinha que fala quando fazer colagem simples, dupla e assim por diante. O que é interessante também para a norma de fachadas, tá? Isso é bem específico para fachadas. Colagem simples, até 400 centímetros quadrados.
Até 30 por 30, ou 900 centímetros quadrados, né, de 20 por 20 a 30 por 30, já se indica camada dupla colagem. E para peças maiores que 30 por 30, numa fachada, tá? Isso não vale para piso e parede interna, eles já pedem condições especiais de aplicação. Basicamente, fixação mecânica. Então ele fala para consultar o fabricante do revestimento e buscar se existe um tipo de fixação mecânica ou algum adesivo estrutural que trabalha em conjunto. É a gente trabalhar com dupla segurança, tá? A minha argamassa vai dar aderência e com isso, gente, a minha argamassa pode falhar, que a fixação mecânica segura, e vice-versa, tá? Uma fachada é uma peça que, se cair, ela pode matar alguém. Então é muita responsabilidade. E é por isso que a gente não pode deixar uma fachada passível de falhas. Seja falha de produção de uma argamassa, seja falha de execução de uma mão de obra específica, né? Seja falha na peça que você colocou, trabalhando juntos, você tem uma segurança maior de que você não está colocando vidas em risco, tá? Então isso é muito importante. Tá? O tempo em aberto também é citado na norma, e o trecho que eu gostaria de destacar aqui é que na norma fala o seguinte, ó, que o tempo em aberto que é determinado no laboratório, sob condições controladas, na obra ele pode ser reduzido a poucos minutos, porque você vai ter ação de vento, ação de chuva, você não faça um assentamento na chuva, mas ação de vento, de calor, de sol. Então, a formação de película pode ser muito mais rápida, tá? Tem alguns ensaios que foram feitos no Nordeste, onde a formação de película acontecia em 3 minutos, e muitas vezes você espera 20 minutos de tempo em aberto. Então, da obra. Faça um teste de tempo aberto, abre a argamassa na parede, e aí a cada minuto ali que você vai cronometrando, você vai pondo o dedo e vendo se ela não formou película ainda. Como tá na foto aí, ó. Sujou o dedo, não formou película. A argamassa tá boa ainda. A partir do momento que você só encostou nela e o cordão só amassou, e o seu dedo saiu limpo, só com pozinho, o tempo aberto dela acabou. Para o cronômetro, você tem uma ideia do tempo aberto que ela está durando. Você sabe qual o tamanho do pano que você pode abrir. E além disso, toda vez que você terminar de sentar um pano, vai sobrar um pouquinho de cordão para o lado, porque a gente sempre puxa mais cordão do que precisa. Vai lá com o seu dedo e faz. Ainda estavam com o tempo aberto bom quando foram colocadas, tá bom? E por fim, a checagem do Tardós também foi inserida na norma de fachadas, que de verdade, gente, é um teste tão simples e que evita tantos problemas, tá? Se você terminou de colocar as peças, a cada 10, 15 peças que você coloca, você ainda no estado fresco, como fala aqui na norma, você retira essa peça e olha quantos por cento de preenchimento você conseguiu, se você quebrou bem o cordão, se não formou película, se você teve lá 90, 100% de preenchimento, você está tranquilo que com esse método que você está fazendo, a cada 10 peças, as peças estão bem colocadas, e você vai evitar um monte de problemas futuros. Infiltração de água, que às vezes quando a peça está com os vazios, você tem uma infiltração na fachada aparecendo na parte de baixo, mas a infiltração é lá em cima, e a água está percolando por trás da argamassa, você não enxerga isso, né? Ou mesmo desplacamentos que vão acontecer depois, na hora que a peça desplaca, você vai ver lá que 50% só estava preenchido. Ou seja, você pagou caro numa argamassa, pagou caro numa peça, a argamassa podia te entregar, tá bom? Então sempre cheque o Tardós, a cada 10 peças, a cada 15 peças, tem conseguindo preencher bem o verso da peça. Essa foto vai aparecer de novo depois, mas em outro contexto, tá? Mais pra frente na apresentação. Uma peça que você levanta, como a da esquerda, e você não preencheu nada do Tardós, o método que você está fazendo está errado. Aumenta o cordão da sua desempenadeira, aumenta o dente dela, trabalha com dupla colagem, né? Muda a argamassa, pega uma argamassa mais fluida, mas busca uma forma de conseguir preencher bem esse cordão, de preencher bem o verso da peça, como está na foto da direita. Na hora que você levanta a peça bem preenchida, essa peça tem que estar 100% com os cordões quebrados e 100% suja de argamassa, tá? Aumenta o arraste da peça, reveja o método de construção para ter certeza de que você está conseguindo preencher bem o verso da peça. E as juntas de movimentação são importantíssimas, porque, gente, só a peça, só o revestimento, e só o rejunte, e só a argamassa, não são suficientes para absorver
toda a movimentação de um pano grande de fachada, de um pano grande de piso, seja área interna ou externa, né? Então, para cada normazinha dessa, a 3.5, vocês vão ter lá dicas de a cada quantos metros eu executar, eu projetar uma junta, tá? Exemplo que eu tenho aqui de fachadas, para cada junta horizontal, ou seja, basicamente, praticamente uma junta a cada andar do prédio, né? E para juntas verticais, 6 metros de distância. O meu pano maior aqui é de 3 por 6, 18 metros quadrados. Então, eu pego aquele monstro, que é um pano gigante, eu trabalho nele como se fossem vários panos pequenininhos. Outra coisa, a junta tem a forma certa de ser executada. Então, se você não sabe como executar, busca a norma. A norma vai ter todas as dicas lá, fotinho. A norma é super didática nessa parte. Qual que é a largura que o oscilante tem que ter? Qual é a profundidade da junta? Tudo isso a norma descreve bem. Descreve até como aplicar o rejunte. Sem excesso, sem falta, né? Aplicar ele no tamanho certinho. Então busquem a norma. Se você tem um projeto diferente, você quer diminuir o número de juntas que você tem para deixar um apelo estético melhor, ou você tem algum impeditivo para fazer mais juntas, busque um consultor especializado para ajudar você com mais segurança, com mais ciência nesse seu projeto de juntas, tá? Mas a junta é essencial. Sem junta, as peças começam a se empurrar, e aí essa tensão de peças se empurrando, que era uma tensão de compressão, na primeira chance de escapar, vira uma tensão de tração muito alta, e a sua peça que estava super bem assentada, desplaca ou quebra. Ou os dois. Tá? Vamos falar então de alguns revestimentos especiais, e aí eu vou tentar, lembrando dos detalhes que eu trouxe na norma, como eu falei, para exercitar essa ideia da gente trabalhar sempre com bom senso, o que a gente já conhece, desculpa pessoal, o que a gente já busca, né? O que a gente busca nas normas e a propriedade que o nosso produto tem. Começando pelo porcelanato slim. Aqui nessa foto tem um porcelanato de 3,20 por 1,60. Até onde eu sei é o maior que existe, se é que alguém já não inventou um maior. Mas porcelanato slim, ele traz algumas vantagens para a gente, né? Em primeiro lugar, eu trabalho com muito menos junta, fica muito mais bonito, né? A chance de eu ter uma área monolítica, uma área única, homogênea, é muito maior, agrada muito esteticamente. Além disso, são peças que têm menos peso. O próprio CEO dessa empresa que desenvolveu essa peça, na entrevista ele falava, olha, eu estou conseguindo transportar meu produto com menos peso, eu estou gastando menos, eu estou contribuindo até mesmo com o meio ambiente. Grande aí em economizar no frete, né? Tem o lado econômico, que é importante, né? Faz parte do desenvolvimento, mas também tem um lado sustentável, tem um lado de você para a logística da obra, para você carregar menos peso para dentro da obra é interessante. Então, ele traz várias vantagens para a gente. Além disso, ele como um porcelanato, ele tem baixa absorção, né? Ele é muito bem queimado, em altas temperaturas, a sinterização dele muito bem controlada, matérias-primas muito bem controladas, então ele tem uma alta resistência com baixa absorção, e a movimentação dimensional dele, quanto ele expande, contrai e movimenta, é muito baixa. Então, é legal que ele não exige tanto da argamassa uma flexibilidade alta, uma movimentação tão alta, né? Não é esse tipo de exigência que ele vai fazer da argamassa. E ele vai trazer muita resistência na área que ele for colocado. Ele é um material muito resistente. Então, ele traz diversas vantagens para a gente. Mas ele também traz dificuldades. Ele, por ser mais fino, antes de aderido, ele está sujeito a quebrar por flexão o tempo inteiro. Então, quando você transporta ele está sujeito a quebrar, né? E ele, por ser mais complexo, você vai ter que fazer mais cortes, mais recortes no tamanho correto. Então, ele traz também algumas dificuldades na instalação, principalmente, né? E aí é importante você trabalhar com uma argamassa que facilite a sua vida, porque a instalação de porcelanato slim. Revestimentos cimentícios, por sua vez, são revestimentos que têm quase tudo o contrário do que o slim possui, tá? Tirando a grande dimensão, que o cimentício você tem desde os menores até uns bem grandes, né, 1 por 1, ou até um pouco maiores, o slim tinha baixa absorção de água,
o cimentício absorve muita carga, um peso leve. O cimentício tem um peso muito alto, tá? Enquanto o slim ele absorve bastante umidade, temperatura, né? E ele possui um empeno maior, ele é uma peça com bastante empeno. Então, percebam que a gente tem que fugir um pouco da norma de, não, uma C3, uma C4, né? Não existe isso, da argamassa ser cada vez mais forte. Você tem que buscar uma argamassa que tenha a propriedade mais adequada para aquele revestimento, tá? Então, ele tem a absorção mais alta, o que pode causar manchas, dependendo do rejunte que você usa, da argamassa que você usa, né? E aí eu já coloco aqui algumas dicas, né? É sempre legal você fazer aquela raspadinha que eu falei no verso da peça, que a gente chama de scratch coat, né? Uma camada que você raspa primeiro a argamassa, depois coloca mais argamassa e puxa cordão. Porque essa raspada ajuda a argamassa a já começar a penetrar na peça, tá? Isso vai aumentar muito a aderência em peças estratos também, no contrapiso na... Legal você puxar com o lado liso primeiro, raspando, e depois joga mais argamassa e puxa os cordões. Isso garante que a minha argamassa vai penetrar bem. Nas duas camadas a interface vai ficar muito mais forte, tá? Desempenadeira aqui, gente, tem que ser muito maior. Por quê? Uma peça de 1 por 1 às vezes tem empeno de 8 milímetros. Grande de argamassa vai com certeza passar de 1 centímetro. Tem que ser uma argamassa que consiga trabalhar com uma espessura alta, tá? Dupla colagem, sempre indispensável para a gente conseguir uma espessura boa de argamassa. E sempre lembrar daquela parte da norma de fachadas que eu mostrei. Vai colocar numa parede externa, numa fachada, um revestimento desse pesa cerca de 70 kg por metro quadrado. Então, faça uma dupla fixação. Busque uma ancoragem mecânica, um sistema de pinação, né, um adesivo estrutural. Busque uma forma de vocês terem dupla segurança. E sempre, sempre respeitar as juntas, para que essas peças possam se movimentar e não comecem a desplacar, o rejunte não comece a trincar de tanto esforço que ele está tendo que segurar. Então, as juntas são muito importantes, têm que ser respeitadas, têm que ser... Tá? E falando de pedras vulcânicas, né, as pedras, famosas pedras que vêm da Indonésia, né, pedras características análogas a pedras naturais, como alta absorção, alta carga, muito parecido com o revestimento cimentício que a gente falou até agora, né, tem maior chance de, mais suscetível a manchas, né, mas além disso, essas pedras têm uma variação dimensional muito grande. Então elas expandem e contraem o tempo inteiro, seja por variação de umidade ou por variação de temperatura, tá? Por calor. Algumas peças dessas chegam a expandir 3 milímetros por metro. Então é uma expansão muito grande. A gente precisa ter juntas muito bem executadas e a gente precisa tomar todo o cuidado na hora de assentar elas. Não é tão simples, né? E aí não basta uma peça expandir dessa forma, a gente coloca ela na pina, né? Onde é uma área que tá o tempo inteiro expandida por idade e as peças que estão na borda, na parte de fora, movimentam e muitas vezes gera uma fadiga, né? O que é uma fadiga? Ciclos repetitivos de expansão e contração, e em algum momento isso vai gerando uma microtrinca que vai propagando, a trinca vai crescendo, até uma hora que isso aí rompe, desplaca, quebra, assim por diante, tá? Então, pedra vulcânica, gente, de verdade, vocês vão colocar. E, acima de tudo, o manual do fabricante, do importador, da empresa que te forneceu essa pedra, tá? O manual deles costuma ter 2, 3, 5 páginas, né? Entre em contato com o corpo técnico deles se tiver dúvida, mas eles são muito, muito detalhados para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Então, umedecer bem as pedras sempre, porque a pedra, quando você umedece ela, ela expande, e na hora que você passa a argamassa e assenta, ela vai começar a perder água, então ela vai começar a contrair, e a nossa argamassa, como material cimentício, também contrai nas primeiras horas de cura, então as duas vão contrair juntas. A chance de você ter um desplacamento por cisalhamento, ou seja, uma área expandir enquanto a outra está contraindo, é muito pequena. Além disso, quando eu umedeço a pedra, ela não rouba a água da minha argamassa. Então não vai faltar água para a minha cura da argamassa ser perfeita, ser completa. Então é muito importante umedecer a pedra. Fique de olho na qualidade da pedra que vocês estão comprando, porque tem pedra que delamina com muita facilidade, tem pedra que esfarela com muita facilidade. Então busquem informações, propriedades da pedra que vocês usam, busquem fabricantes sérios,
de qualidade, tá? Sempre faço dupla colagem, mesmo sendo uma pecinha 10x10, como eu disse no começo, para garantir penetração, para garantir 100% de preenchimento. Isso vai ampliar muito a durabilidade das suas pedras, tá? E muito cuidado com as juntas de... Junta de assentamento, essa junta do rejunte, em geral, não é aplicado o rejunte, essa junta fica aberta, justamente para ter menos material restringindo essa movimentação da assentada previamente expandida, porque você já umedeceu ela, mas ainda assim, ela pode expandir mais com calor ou com outras movimentações. Então a indicação é, dentro da água, você pode até previamente expandir a pedra as outras, mas fora da água, ou principalmente em áreas que molham e secam o tempo inteiro, mesmo com a pedra previamente expandida e umedecida, você tem que manter 2 milímetros de distância, tá? Cobrir a área que você está assentando por 7 dias. É importantíssimo você garantir que nesses primeiros 7 dias, onde a argamassa está começando a curar, formar os cristais, você vai facilitar a vida dessa argamassa. Você vai diminuir a incidência de sol, você vai diminuir chuva, então você vai evitar completamente, que é importantíssimo, né? Não pode chover na argamassa nos primeiros dias. Então essa cobertura, ela vai garantir movimentação menor, né? Naturalmente essa argamassa vai curar muito melhor, tá? E além disso, cuide bem das propriedades, se for uma piscina principalmente, das propriedades da água que está em contato com essas pedras, tá? Dureza cálcica, pH, cuide muito bem desse tipo de propriedade química. A dureza cálcica, gente, que é recomendado que seja entre 200 e 400 ppm. Por quê? Se eu tiver menos do que isso, eu vou ter mais cálcio na pedra do que na própria água. E a lei do equilíbrio tende a equilibrar a quantidade de concentração de cálcio que a gente tem de qualquer elemento, na verdade. Quer dizer o seguinte, eu tenho mais cálcio na pedra do que na água, esse cálcio vai tender a sair da pedra, e com isso eu vou ter eflorescência aparecendo na minha pedra, tá? Se eu tiver uma dureza cálcica mais alta que isso, eu posso ter outro tipo de desbalanceamento. Posso ter problemas com pH, eu posso ter problemas de durabilidade. Então, a dureza cálcica tem que estar muito bem controlada, tá? E, acima de tudo, trabalhar com um sistema inteiro flexível, tá? Desde o impermeabilizante, a argamassa colante muito flexível e a pedra, que naturalmente já é muito flexível, já movimenta muito, tá? Então, trabalhem com um sistema bem flexível, porque se tiver alguma coisa rígida ali no meio e não tiver ninguém para amortecer essa movimentação, a tendência é que o seu sistema desplaque. O seu revestimento não é a pedra que você compra, o porcelanato que você compra, não é só aquela parte estética bonita. O seu revestimento é todo o sistema, tá? Desde o reboco contra piso, camada de impermeabilização, se tem anti-celular aderida, uma argamassa bicomponente, uma argamassa epóxi cimentícia, o rejunte, se ele está adequado a isso ou não, a camada de selante que você faz, todo o sistema tem que ser compatível, tá bom? Vou mostrar rapidamente algumas soluções que eu destaquei hoje para revestimentos especiais e eu já abro para perguntas. Começando pela M29HP, uma argamassa desenvolvida especificamente para porcelanatos slim e grandes formatos, tá? Como eu falei, o foco aqui trabalha com 6 litros de água em piso, né? O verso da peça, mesmo que eu trabalhe com colagem simples, desde que eu trabalhe com o cordão da desempenadeira correto. Com isso, eu facilito um monte de problemas. Puxar cordão na peça, geralmente é uma chance grande da peça quebrar. Você carregar essa peça com o cordão puxado, ela aumenta muito a carga, então a chance dela quebrar é maior, né? O arraste da peça é complicado, porque a peça é muito grande, geralmente não tem nem espaço para você arrastar ela, então o cordão fluido vai preencher melhor. E mesmo sendo uma argamassa mais fluida, ela não é mais diluída. Ela tem uma concentração alta de aditivo, e a cura dela 2,5 megapascal, 2,5 vezes uma aderência. Então, uma argamassa altamente aderente, importante para um sling, que, como eu falei, tem baixa absorção de água, então ele tem que ter uma colagem química muito forte. Porcelanatos de até 9 metros quadrados, 3x3. Vai facilitar o trabalho, vai diminuir o custo e vai aumentar a produtividade da mão de obra e diminuir o índice de quebra de peças, tá? Então, além disso, se você tem alguma área que exige aplicação de primer, preparo de substrato,
dependendo do projeto, você consegue dispensar isso com o uso da M29HP, porque é uma argamassa que tem uma aderência tão alta que ela mesma trabalha com aquele substrato que você tem, que pode ser diferente por algum motivo. Então, às vezes um piso sobre piso, ou um substrato de drywall, essa argamassa vai ter uma aderência alta, mesmo sem o uso do primer. Então, aqui a foto que eu falei que ia aparecer de novo, tá ela aqui. Tá? Então, uma peça desse tamanho já teria que ser feita com dupla colagem, segundo a norma. Né? Se eu fizer com colagem simples, uma argamassa simples, comum, vocês podem encosta na argamassa de verdade. Né? E aí todo o centro da peça fica oco, essa peça ela vai desplacar. Enquanto a M29HP, que tem uma fluidez alta, eu solto a peça, faço uma pressão sobre ela e a argamassa flui e preenche o 100% do vértice da peça. Tá? Então vai te dar muito mais segurança na aderência que você quer ter. Vale falar também que na parede, ela pode ser aplicada com 4,5 litros de água, mas aí eu vou perder um dos diferenciais dela, que é a fluidez. Então eu volto a indicar dupla colagem, todos os cuidados que eu teria com uma argamassa comum, mas eu tenho a vantagem de ter uma argamassa muito aderente. Tá? Então, tá, isso pode variar de caso para caso, de obra para obra, mas a gente percebeu que com a M29HP menor, por quê? É uma argamassa que vai mais água por pó, então ela rende mais, com uma espessura que fica um pouco mais baixa do que uma argamassa que é mais consistente, então também a espessura final é menor, naturalmente eu vou gastar menos argamassa. A produtividade é 1/3 maior, porque eu não preciso ficar fazendo dupla colagem, transportando aquela peça pesada para colocar no piso. Então eu fico mais ágil, tá? E diminui o índice de quebra de peças e naturalmente diminui o risco melhor. A M12 e M12HP agora, falando de argamassas voltadas para revestimentos pesados e porosos. Então, os exemplos que eu dei aqui, gente, cimentícios e pedras naturais, onde eu posso trabalhar com a M12, tá? Ela já vai poder fazer até 3 centímetros de espessura, vai preencher bem aquele empeno das peças que eu tinha falado, tá? Se eu quiser uma argamassa que não causa eflorescências, eu sempre vou priorizar a versão branca, porque o cimento branco, ele tem um índice muito mais baixo de cálcio na formulação, ele não é reativo depois de curado, então eu não vou ter eflorescências vindas da argamassa, tá? Isso não evita que tenha eflorescências do reboco, então mas com o caso de pedra natural, onde você tem inflorescências muitas vezes vindo pela porosidade da pedra, uma versão branca de uma argamassa dessa traz essa segurança para a gente de que a argamassa não vai trazer essa patologia para nossa obra, tá? O deslizamento dessas argamassas, ele é igual a zero, todo ensaio que a gente faz de deslizamento com ela, porque ela é uma argamassa muito compactada, a gente trabalha com grãos finos e grãos grossos, grãos médios, então a granulometria é muito bem distribuída e a argamassa fica muito compacta, fica muito pesada. Então, mesmo ela recebendo mais de 5 litros de água por saco, é uma argamassa muito consistente, que aguenta bem o peso da peça, que eu consigo fazer uma espessura maior e ela ainda vai curar bem, e que não... Tá? Então, é uma argamassa que traz muita segurança para áreas de tráfego pesado. Então, a entrada de prédio, onde o carro vai passar o tempo inteiro, o dia todo, é uma argamassa muito interessante para isso, vai aguentar bem essa... Uma pedra muito pesada, um revestimento cimentício, ela vai compensar esse empeno e vai conseguir dar essa sustentação que essa peça vai pedir. Tá? Qual que é a diferença da M12? A HP foi desenvolvida especificamente para pedra vulcânica. É claro que hoje a gente indica ela para mais aplicações onde tem uma movimentação muito alta, mas o foco dela é ter flexibilidade alta e duradoura, que não rompa depois por fadiga, como eu falei. Tá? Então, uma argamassa que vai se manter flexível por muito tempo, com uma boa flexibilidade, e com isso a gente consegue garantir que de grandes formatos, como um cimentício, numa área, no último andar de um prédio, numa cobertura, onde vai ter muita movimentação, qualquer área que tenha muita movimentação, essa argamassa vai conseguir movimentar e acompanhar esse movimento, não vai descolar. Tá? Então aqui é um exemplo da M12, por exemplo, comparado com uma argamassa comum. Peça, joga toda a argamassa para fora, né? A argamassa é esmagada, ela não sustenta essa peça, e muito provavelmente o centro dessa peça deve estar vazio, porque eu estou trabalhando M12, essa foto é um pouco exagerada, tá, pessoal? Então não façam isso na obra de vocês.
Aqui tem mais de 5 centímetros, mas é só para vocês verem que, mesmo camadas maiores, ela é muito compacta, ela suporta o peso, então você consegue trabalhar com ela e ela não vai ceder, ela vai ter uma cor adequada. Bom, pessoal, da parte da apresentação era isso. Eu já agradeço demais todos vocês que acompanharam. Desculpa aí a queda que teve no meio, né? Imprevistos acontecem. Vale falar aqui, gente, se vocês olharem aí na coluna Offers, né? E eu acho que o Júlio talvez consiga jogar isso no chat também. A gente já tem lá como chamada o próximo MC Fórum Online. Esses eventos estão acontecendo, na maioria das vezes, nas quartas-feiras. Schmidt, meu colega, vai falar lá sobre produtos que potencializam concreteiras, tá? Então, vão lá, faça a inscrição de vocês, mais um evento bem legal. Deixa eu ver aqui agora as perguntas do chat, vou começar de baixo para cima. Acho que eu perdi as perguntas de antes de eu cair na conexão, tá? Eu vou ler as que estão aqui. Se alguém quiser reescrever alguma pergunta mais antiga, pode escrever e a gente tenta passar com elas aqui, tá? Então vamos lá. Começando. Lupércio Gurjão. Quanto tempo é indicado para misturar argamassa? Está contido na norma? Olha, o tempo exato da argamassa. Então, é natural que a argamassa mais fluida ela fique homogênea antes que uma argamassa mais consistente. Além disso, o tempo depende da rotação que você está misturando, né? Então, se você está usando um misturador mais forte, você vai misturar por menos tempo. E um misturador mais fraco, por mais tempo, tá? Mas é sempre legal trabalhar com uma rotação baixa, para não incorporar muito ar na argamassa, e a gente pede de 3 a 5 minutos, tá? Com um bom misturador, da forma correta, a partir de 2 minutos você já vai ver que ela vai estar bem homogênea, bem cremosa. Esse é o ponto ideal para você aplicar. Aí lembra que tem o tempo de maturação, então também cada argamassa tem um tempo, mas varia de 5 a 15 minutos. Então, terminou de misturar a argamassa, vai lá olhar o WhatsApp, vai dar uma pausa de 5 a 15 minutos, e aí você volta, dá mais uma misturada, e depois você aplica. Tá? Esse tempo de maturação é importantíssimo para ela conseguir começar essa reação dos polímeros, do cimento, e na hora que você vai aplicar, ela está muito mais consistente, desliza menos, ela tem um desempenho muito melhor. Tá? Vamos lá. Pedro Pires, na área do chuveiro, temos que recuperar o rejunte a cada ano? Pedro, vai depender muito, também mais uma vez, como o rejunte ele fica exposto. Vai depender muito do você tem um rejunte sanitária. A água sanitária é ácida e o rejunte cimentício é básico. Desgastando esse rejunte, rapidamente eu vou ter que trocar esse rejunte, talvez eu tenha que trocar. Se eu trabalhar com um material de limpeza mais neutro, ela tende a durar mais. Se o meu banheiro tiver, essa argamassa não vai ficar submerso o tempo inteiro. Se ele tiver com caimento mais ou menos e tiver com mais empoçado, esse rejunte tende a durar menos, tá? Muito importante, fazer limpezas frequentes no rejunte para que ele não forme micro-organismos, porque esses mofos, fungos, bactérias, algas, eles que fazem com que o rejunte desgaste mais rápido, tá? Então, importantíssimo vocês cuidarem bem das juntas, limpar com um produto que não seja tão agressivo e com uma boa frequência. Aí no banheiro, um cimentício vai durar uns 3 anos, 4 anos, um acrílico vai durar 6, 7 anos, um epóxi pode durar até 10 anos, tá? De vez em quando também, você talvez não precise trocar o rejunte, mas como você falou, recuperar, né? Aplicar um renovador de juntas, ou raspar uma profundidade mínima de 2 ou 3 por cima, né? Então, esse tipo de cuidado é sempre legal vocês terem, tá? O Renato também comentou aqui, ó. Pedro, esse porcelanato junto, eu acho que deve ter sido, Renato, alguma foto que eu passei aqui, né? Algum tipo de porcelanato. Mas é justamente isso que eu falei, cada rejunte que a gente se aplica tem uma durabilidade diferente, condições de manutenção e de cuidado diferentes, tá? A Soledade perguntou também quem é o fabricante deste revestimento. Eu não sei agora qual slide que era, mas eu deixo eu citar alguns que foram mostrados aqui, tá? Então, cimentício, a gente tem aí Castellato, Concrestil,
Zeus, Admirato, enfim, uma que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Placas Cimentícias, eles podem recomendar para vocês os melhores fabricantes na área que vocês estiverem. Pedras vulcânicas, a gente tem Palimanã, a gente tem Pazinato, e a gente tem uma série de outros fabricantes e importadores também. A gente tem, no porcelanato Slim, a gente tem, enfim, dos mais conhecidos, Portinari, enfim, Porto Belo, até marcas um pouco mais regionais. O Brasil tem uma norma de porcelanatos muito boa, que foi a primeira norma de porcelanatos do mundo, então a gente é referência em porcelanato. Se o porcelanato que vocês compram tem o selo de metro, independente do fabricante, a chance dele ser um bom porcelanato é muito grande. Tá? O Célio perguntou, ó, tem alguma forma de minimizar manchas quando se aplica nesses tipos de revestimento? Vamos lá, Célio. Manchas em pedras naturais, cimentícios, revestimentos cimentícios e pedras vulcânicas. Em primeiro lugar, sempre usar produtos com base de cimento branco, tá? Cimento branco diminui muito a chance de mancha, porque tem um cimento penetrar nessa peça e chegar na superfície. Então, a argamassa branca tem muita vantagem para esse tipo de peça. Rejunte. Como são peças porosas, por mais que não use esse tipo de rejunte muito finos, muito aderentes, eles tendem a manchar cimentício, você tende a ter a chance de manchar com que tem menos aderência, né? Mas é um rejunte que vai ter uma performance boa e que ainda assim não vai penetrar na peça a ponto de você não conseguir. E por fim, finalização coeso, bem feito, olhando as juntas, detalhes construtivos, não deixar nenhuma brechazinha para a água percolar pela impermeabilização e buscar algum cal de baixo, né? Então isso é muito importante. Um sistema de impermeabilização como camada final, né, que não use de preferência a proteção mecânica, porque aí você não vai ter nenhuma camada entre ele e a argamassa, ou que use uma proteção mecânica, mas muito controlada, sem cal ou com baixíssimo teor de cal, com cimento de qualidade, com areia controlada, que você vai garantir que o que está em contato com a peça é só a argamassa, o rejunte e talvez uma proteção mecânica bem controlada. Nada que está ali vai te dar o risco de formar manchas, tá? Vamos lá, Sérgio Navarro. Sempre tentei utilizar a M29 HP, mas quando chegava nas obras, o contrapiso não era plano o suficiente. Verdade, tá? A M29 HP, como é mais fluida, ela vai ter uma espessura menor, como eu falei, e muitas vezes o contrapiso não tá legal. A gente não fazer um bom assentamento, porque esses buracos não vão deixar a gente puxar um cordão coeso da M29 HP. Vale lembrar, gente, que para uma argamassa comum a gente consegue fazer. A gente compensa. Se for acima de 1 centímetro, a gente pode achar que tá bom, que tá legal, mas essa argamassa não vai curar como a gente esperava. Então, o mais indicado, gente, se vocês forem colocar na ponta do lápis, até se vocês antes de entrarem numa obra, vocês regularizarem, ou com um traço bem feito de areia, cimento aditivo, essa camada, ou com uma argamassa autonivelante, pode ser, por exemplo, a nossa M50, ou com uma argamassa autonivelante, você tende a economizar depois na argamassa, porque o seu consumo vai baixar muito, você vai usar só a espessura que você precisa para preencher o verso da peça, tá? Então, sempre legal regularizar bem o contrapiso, tá? O Enio fala aqui, Soledade, na verdade, compra de 2 importadores, Palimanã e Lantai, legal. A Palimanã trabalha com a gente já há um tempo, é homologada pelo MC, a gente não tem homologação da Lantai ainda, não fizemos teste com a peça deles, tá? Mas como eu disse, tem muitos fabricantes hoje trazendo essas peças, sempre peçam informações técnicas das peças para eles, para vocês garantirem que é uma boa. E também a Soledade perguntou, ou melhor, o Enio que falou na verdade dos importadores, né? A Soledade perguntou do porcelanato Slim, se sabe qual é o fabricante. A Soledade, esse fabricante que eu mostrei, 320 por 1,60, eu não vou lembrar agora qual é o nome do fabricante, mas não ia ajudar muito, tá? É um fabricante da Índia, não é do nosso mercado, mas eu já vi os maiores fabricantes de cerâmica do Brasil fazendo peças desse mesmo tamanho, tá? Tá começando a aparecer. Célio perguntou, pode aplicar em pedras mineiras? Pode, Célio, tá? M12, para todo tipo de pedra natural,
Também o Enio falou, ó, compro bastante porcelanatos da Decor Tiles, do Portobello Shop, enfim, então hoje, para porcelanato, a gente tem muita gente dando parabéns aí, obrigado, gente, na verdade, a ideia aqui é justamente a gente poder debater e entender cada vez mais essas aplicações que a gente tem em obra, né? Máscara antes da MC que você descreveu como flexível, possui um relatório de ensaio de flexibilidade? Sim, tá? Toda argamassa que a gente hoje tem um relatório de flexibilidade. M2HP, por exemplo, tem uma flexibilidade hoje, tá? Então ela está entre o S1 e o S2 por norma europeia. A gente pretende futuramente ter uma argamassa S2 em linha para a gente poder trabalhar em alguns casos como S1, alguns casos como S2, né? E argamassas que vocês utilizarem que não tem um relatório de flexibilidade, que a gente não indica para isso, nada impede a gente de fazer o ensaio e até mesmo específico para a obra, né? A gente é legal fazer ensaios mais específicos. Então, o ensaio de flexibilidade a gente pode fazer dependendo da aplicação que vocês tiverem, tá? Renato perguntou, para fachadas, qual rejunte você recomenda? Esse é um assunto que tem um pouco polêmico, tem vários tipos de rejunte que podem ser indicados, tá? O mínimo que eu indico é o tipo 2, tá? Não entre com tipo 1 em fachada, não tem movimentação para isso. Então, pelo menos entre com cimentista tipo 2, na MC, por exemplo. Eu gosto muito de acrílico em fachada, mas busque saber se o acrílico que você está usando pode ser em fachada ou não, porque ele vai tomar batida de chuva o tempo inteiro. Então tem que ser uma resina acrílica que depois de curada fique 100% fechada e que ela não volte a reemulsionar quando tomar chuva. Ou seja, ela vai perder toda a água dela, ela não pode voltar a ser uma pasta, ela tem que ficar firme. Das três, possível, tá? O epóxi também dá bons resultados, só que é uma dificuldade maior para você aplicar o epóxi, com certeza, e para limpeza. Em ambiente externo, o raio ultravioleta, ele tende a ir enrijecendo o epóxi com o tempo. Então, a durabilidade dele, apesar de ser muito alta em ambientes internos ou ambientes cobertos, quando ele toma sol direto, a durabilidade dele tende a cair, tá? Então, pode aplicar o epóxi? Muita gente gosta e diz que dura 20 anos em algumas obras. Vai depender muito de se está num local do Brasil que toma mais sol, menos sol, né? Se toma sol de frente ou não. Mas, independente disso, se for usar o epóxi, sempre acompanhe ele ao longo dos anos para ver quando que você vai ter que entrar com a manutenção, porque quando o epóxi enrijece, ele tende a craquelar, e ele craquelando é a brecha que você precisa para a água entrar e começar a ter fluorescência, tá? Então, na opinião do André, se o prédio fosse meu, eu colocaria o acrílico, tá? O Renato falou aqui, ó, foto do slim, foi brincadeira. Se você colocar um slim desse no banheiro, eu acho que no meu banheiro nem cabe, Renato. Então eu teria que cortar ele, vai metade para cada banheiro. Para fachadas, qual a argamassa? Rejuntar pastilhas dentro das normas, tá? Para assentar e rejuntar pastilhas, gente, eu gosto de argamassas que assentam e rejuntam, e que eu não precise de um rejunte. Por quê? São peças pequenas, que tem praticamente mais junta do que peça, né? Mesmo fazendo um cordão bem pequenininho, com uma desempenadeira bem pequena, você coloca a peça, a argamassa tende a subir para a borda, para a junta. E aí, usando o bom senso aqui e as normas que eu acabei de mostrar, olha como o rejunte é testado com várias propriedades, né? Retenção de água, permeabilidade, capilaridade, resistência à compressão, flexibilidade. Então, o rejunte, ele é testado de N formas. E a argamassa é testada só de aderência. Então, se eu deixo uma argamassa colante que não é rejunte, ela perpetuar na minha junta, ela não vai movimentar como eu espero, não vai reter água como eu espero, não vai ser permeável parcialmente como eu espero, ela não vai ter o desempenho que um rejunte teria. Então é uma porta de entrada para patologia. Se eu trabalho com uma argamassa que assenta e rejunta, subiu um pouquinho de argamassa na junta, tudo bem. Eu vou esperar essa peça fixar bem, uns 5, 10 minutos, para ela parar de movimentar, né, quando eu tento rejuntar, e aí eu pego mais produto, rejunto por cima, perfeito, tem um produto só, uma camada uniforme, é um sistema muito mais coeso, tá? Então, nossa indicação na MC para esse tipo de pastilha é M33HP, argamassa que assenta e rejunta, tá? Para fachadas, sempre uma C3. Eu não coloquei R13755,
ela exige que para a fachada seja uma C3. Então, vamos pensar no caso mais básico, um revestimento cerâmico simples numa fachada. Usa uma argamassa C3, nem que seja uma C3 básica, como, por exemplo, a M21, que é uma C3 que atende os critérios da norma sem uma propriedade extra. Tudo bem, ela vai atender bem para especial, então tem que ser a C3 e tem que ter a propriedade que esse revestimento especial requer, tá bom? M33HP, como eu falei, pastilha em fachada, pode usar ele. Por quê? Porque é uma argamassa AC3 e rejunte tipo 2. Então é uma AC3 com um bônus, eu posso usar ela numa boa, tá? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui, gente. Renato, existe algum ensaio para os rejuntos? Renato, não tem um ensaio normatizado, mas a remoção é simples de fazer. Aplica igual um painel teste, aplica numa área separada, deixa o rejunte o tempo de cura dele, pega essa placa e coloca dentro de um balde com água, tá? Simples assim. Ela vai ficar ali em contato permanente com água e você vai conseguir ver, se em uma semana, duas, se esse rejunte vai remocionar ou não. Então, apesar de ser um teste bem empírico, o resultado dele é super, atende demais às nossas necessidades, tá? O Enio está falando aqui que usa bastante os produtos da MC. Qual argamassa é compatível com a cola 500, no caso da Sobras, né? Tem propriedades diferentes entre a cola 500 e a M12HP. Então, geometria muda um pouco, espessura máxima muda um pouco, mas eu imagino que você esteja perguntando em termos de flexibilidade, tá? Então, pensando em pedra e jal, seria a M12HP, que vai ter uma flexibilidade elevada a ponto de conseguir atender essa movimentação da pedra, tá? Assim como a cola 500 faz hoje. O Renan falou aqui que a argamassa para pedra e jal M12HP, já respondeu, né? Obrigado, Renan. E o Sérgio, na argamassa decente rejunta, quanto se assentamos somente com o rejunte separado. Fica mais plano com o revestimento. Verdade, Sérgio. Se o rejunte já não subiu tanto na junta, e você vem rejuntar logo em seguida, às vezes ele afunda um pouco, porque o rejunte ainda está com uma certa fluidez, e você está deixando alguns pedaços vazios mais para baixo da junta. Você não conseguiu imprimar ele até o fundo. Então, a dica que eu dou é, pega uma ferramenta boa para aplicar o rejunte, então uma espátula de EVA ou uma desempenadeira de borracha, aplica nas 4 diagonais, sempre, tá? Buraquinhos que ficarem, todas as brechas, e mesmo passado ali fundadinha, pega mais produto e aplica de novo, tá? Ou faz como você disse, faz com rejunte separado, que a argamassa também já vai estar mais firme, e ele tende a segurar melhor. Mas essa ideia de você imprimar bem o rejunte vai garantir com que você preencha bem ele e ele afunde menos, tá? O Renato perguntou aqui, ó, não entendi, qual é a assenta e rejunta de vocês? Foi mal, Renato, estou falando um pouco rápido aqui. M33HP, rejunte tipo 2. Depois entre no site da MC Bauchemie, abram lá a linha de assentamento e rejuntamento. Hoje a gente tem um site bem didático também, todas as argamassas estão lá, como os códigos confundem muito, vão lá, estão as argamassas lá, principal indicação de cada uma, e também as fichas técnicas delas estão todas lá atualizadas, tá bom? Também fiquem à vontade para entrar em contato com a gente quando precisarem, tá? Que mais? Vamos lá. O slam. Quais as vantagens do piso preparado com hidro 100 ou hidro 500 antes do assentamento dos revestimentos? Tá? Slam, quando fala de impermeabilização, tem várias vantagens. Tá claro que antes de eu falar disso, que o hidro 100 e o hidro 500 nem sempre vão ser a melhor opção. Na MC a gente trabalha com todos os tipos de impermeabilização, seja cimentício, hidro 500, que agora chama MC Proof 100 e MC Proof 500, né? Sistemas acrílicos, como o DF8 e DF9, mantas asfálticas, sistemas de poliuretano. Então, tem vários sistemas diferentes de impermeabilização. Um deles vai trabalhar melhor, tá? Quando você fala, por exemplo, de piscina, que eu acho que é um exemplo bom aqui, eu trabalho com o hidro 100, que é rígido, né, o MC Proof 100, segurando a pressão negativa, então o solo faz pressão, tudo que vem de fora faz pressão. Hidro 500, ou MC Proof 500, é um flexível que vem logo em seguida, que vai movimentar junto com a piscina, porque ele é flexível, então eu já estou barrando pressão negativa, com o 500 eu barro a positiva e movimento, tá? E eu não preciso, fazendo a última camada com uma brocha, deixando ela bem áspera,
eu não preciso de proteção mecânica. A argamassa colante vai dar boa aderência direto nele. Sem proteção mecânica, é uma camada a menos para te dar eflorescência, por exemplo. Né? Então é interessante você trabalhar com um sistema desse, mais coeso, mais compatível, e que não vai te dar esse tipo de eflorescência. Tá? Então tá aí uma das vantagens, mas vale falar, entre em contato com o corpo técnico da MC, ou pelo menos dá uma lida na ficha técnica dos produtos. Sua área de aplicação. O Renato até escreveu ali, M33HP, obrigado. Gente, eu acho que as perguntas acabaram. Tem bastante gente me dando parabéns aqui. Muito obrigado, tá? De verdade, pessoal, a MC e o corpo técnico da MC estão aqui. A gente acredita de verdade que a gente cresce juntos, que a gente consegue tornar esse meio um meio mais seguro, mais técnico e fazer do Brasil um cenário construtivo mais saudável para todo mundo. Isso é bom para quem fabrica, isso é bom para quem constrói, isso é bom para quem mora, tá? Então, eu agradeço demais toda a atenção de vocês. Podem entrar em contato com a gente, liga na fábrica, conversa conosco, eles passam o nosso telefone para vocês, mandem e-mail, assistam nossos vídeos do YouTube, compartilhem tudo que a gente posta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? Vamos tentar, ao máximo, passar adiante informações técnicas e fazer desse cenário um cenário cada vez melhor. Últimas duas perguntas aqui, ó. Pedro Pires, testei o rejunte acrílico com assentamento e rejuntamento. Perfeito, Pedro. O nosso rejuntamento, a gente tem um ensaio da 14081, que é um ensaio de argamassas, tá? E ele atende como uma C2. Então, qualquer aplicação de AC2 que você quiser assentar e rejuntar com o rejunte acrílico, não tem problema nenhum, funciona super bem, tá bom? O Célio, a última pergunta. Quero trabalhar com vocês, como faço? Boa, Célio. Entra no site da MC, vocês vão ter lá a aba Carreiras, vocês podem encontrar o Fale Conosco. A gente sempre tem processo seletivo sendo colocado no LinkedIn, então fiquem de olho nas vagas por lá também. E mandem para a gente poder ter o currículo de vocês na nossa base de dados, tá? E fiquem à vontade para entrar em contato também por e-mail, info@mc-bauchemie.com.br ou sac@mc-bauchemie.com.br, ou se quiser falar direto comigo, andré.fernandes@mc-bauchemie.com.br. Vejo vocês na quarta que vem, dessa vez eu vou estar lá como ouvinte, para ver o evento do Roger. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.